Boa noite, a paz do Senhor para todos. Gente, eu não sou pregadora, tá? E como o pastor falou, nós fizemos esse estudo, né, durante o ano todo. E cada um que fez esse estudo vai fazer vai pregar no culto de casais. E assim, eu vou passar um pouco também da experiência que eu tenho, né, como madrasta, como mãe também, né, que eu tenho alguns aqui que não me conhecem. Eu sou a Ana e tenho 5 filhos. O primeiro do meu primeiro casamento, e tem um com o meu esposo aqui, e os outros 3 são dele. Então, assim, é uma experiência que assim, no começo, o tema que eu estudei, que o pastor passou para mim, segundo casamento. Veja como viver em harmonia com os enteados. É um tema assim, que há um tempo atrás, se fosse para mim falar, a pessoa dá certo ter harmonia com enteados, eu responderia que não. Há um tempo atrás eu falaria não dá certo. O meu conselho, eu tenho uma filha, né, que hoje ela é casada, tem 22 anos, e eu sempre aconselhava ela, há uns tempos atrás, pela minha experiência, que assim, eu passei, eu sempre falava para ela: filha, nunca arrume homem que tenha filhos. Então assim, porque a experiência que eu passei há um tempo aí foi muito ruim. Então eu sempre aconselhava ela assim. Hoje eu respondo totalmente, a minha resposta é totalmente diferente. Tem condição sim, de gente conviver, ter uma convivência boa com os enteados sim. Graças a Deus, né? Eu fiz um estudo aqui que assim, graças a Deus, né, a sabedoria de Deus já sabia que ia ter muitos casais assim. Na Bíblia mesmo tem vários exemplos, né, de casais que teve outros filhos, que teve enteados. Jesus mesmo foi um, né? E assim, Deus, na sua infinita sabedoria, já nos advertia acerca do divórcio. No Antigo Testamento temos inúmeros conflitos gerados em famílias com filhos de outros casamentos. Podemos relacionar alguns como Agar e Sara, né? Ana e Penina, Raquel e Leia, que fala Lia também em algumas Bíblias, né? E dentre outros. Nos dias atuais, os conflitos continuam sem uma receita específica para estes conflitos, a não ser o fato de que, como cristão, devemos manter o amor a Deus e ao nosso próximo em primeiro lugar. Isso mesmo, essas atitudes que funcionam em qualquer família reconstruída. Umas precisam de mais atenção do que outras, mas todas precisam ser gerenciadas com doses de amor, resiliências e empatia, observando que cada um tem uma história e uma personalidade. Devemos buscar em Deus o melhor caminho para tornar nossa casa um lar. Descartamos alguns fatores que é de uma importância ser observado, pois influi diretamente na vida de todos. Na minha casa, assim, o versículo eu gostaria que vocês abrissem aí em Gálatas 5, 22 a 23, que foi aonde assim eu encontrei na verdade, assim, eu vou usar uma palavra assim, o sossego. Eu encontrei o sossego para minha família, né? Juntando os meus filhos, nossos filhos, né, para viver em harmonia. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na minha casa eu vou dar um exemplo aqui, porque é igual um louvor que fala, né? Eu vivi e vi.
a transformação que teve na minha casa, né? E assim, muitas vezes eu coloquei assim a culpa nos meus enteados pela nossa convivência que não dava certo. Tinha muitos conflitos, muitas brigas, até eu perceber que a culpa mesmo era minha. Era do meu esposo. Nós dois tivemos falhas sobre isso. Até as discussões que nós tínhamos muito, eu sempre contava assim para a Amanda, ela ficava chateada, coisas que eu não deveria fazer, né? Falta de sabedoria. E foi gerando uma rivalidade entre ela e meus enteados. Chegou a um ponto assim deles não se falarem mais. Olha o que a falta de sabedoria numa casa pode causar. Já estava causando inimizade entre os irmãos. Porque assim, eles foram pequenos para o Tiago, né? Foi da mesma idade da Amanda, quando nós nos casamos. Tinha 2 anos e meio. A Janaína era bebezinha. Então, assim, era no começo, o que eu pensava? Não, vai dar certo. Até o pastor, não sei se foi o pastor Edivando, se foi o pastor Gil, que eles comentaram aí, assim, que a gente, quando está novinho, no começo, né, do casamento, não, tá pequeno, vai dar certo. Isso aí é moleza, a gente pega para criar, a gente vai criar juntos, eles vão crescer, vai chamar mãe, pai, e tudo vai dar certo. Para mim não foi assim. Eu pensava assim, que realmente, deles ia me chamar de mãe, a gente ia ter uma convivência de excelência, mas não foi assim. Foi gerando muitos conflitos, muitas brigas entre o casal. E isso foi transformando assim uma guerra dentro de casa. E estava assim uma convivência que a gente não tinha. Eu cheguei a me sentir uma estranha dentro da minha casa. Quando ele chegava para mim assim, acabava o dia. Por quê? Tantos conflitos que assim foi causado, tanto da criação deles do lado de lá, que foi colocado muitas coisas, a criação, né? E assim, como eu estava do lado de cá, o que eu poderia fazer? Ter sabedoria, né? Conversar com eles, tentar aproximar deles. O que eu fiz? Não, eu me afastava deles. Eles chegavam, eu entrava para dentro do meu quarto e fazia de conta que eu não fazia parte da família. E foi passando o tempo, eles foram crescendo, e eu sempre achando, não, eles vão crescer, vai melhorar a situação. E não foi nada disso. Foi piorando a situação, eles viraram inimigos, né? Aí tem o irmão de sangue, que é o Max, do Tiago, da Janaína e da Rayane, que ficava no meio, né? E aquilo ali estava me incomodando muito. Eu falava, Senhor, o Senhor transformou a vida do meu esposo, transformou o nosso casamento. Tem algum propósito nisso? Então eu quero mudar isso tudo que eu estou passando aqui dentro da minha casa. Isso não está certo. E foi aonde eu comecei a ler, né, a palavra e vi assim que realmente estava faltando sabedoria, estava faltando amor ao próximo da minha parte. Falei, se eu não começar a buscar, quem que vai? Tem que ter alguém, né, para dar o primeiro passo. E foi aí aonde que eu estava lendo esse versículo, Gálatas 5, 22 ao 23, foi aonde eu comecei a praticar o amor. A palavra de Deus fala que se a gente não tem amor ao próximo, nós não somos filhos de Deus, né? Tem um versículo aqui lá em Gálatas que eu li, assim, eu achei muito interessante também, que fica Gálatas, deixa eu só achar aqui, Gálatas, que eu até marquei aqui, que eu falei, gente, é realmente o que eu estava passando na minha casa, né, assim, o que eu estava causando. Gálatas 5, 13. Porque vocês, irmão, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor.
porque toda a lei se cumpre, e um só preceito a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E era o que estava acontecendo dentro da minha casa, com a minha falta de sabedoria, com a minha falta de amor ao próximo. Eu não tinha um pingo de empatia com meus enteados. E isso estava prejudicando muito todos nós, tanto eles quanto aos meus filhos, que quando a gente casa e tem um filho, tanto da parte dele, da minha parte, eu não posso falar os teus filhos. Para mim chamar eles ao meu aconchego, à minha casa, eu tenho que falar os nossos filhos, né? Eu não vou educar eles, igual já foi falado aqui. Eu não tenho o direito de educar, mas eu posso auxiliar o meu esposo, ele me auxiliar igual ele me auxiliou com a minha filha, né? Eu não posso tomar toda a responsabilidade que eles têm a mãe deles e tem o pai. Então, assim, eu nunca quis tomar esse lugar, nem de pai, nem da mãe deles. E foi aonde, assim, que eu vi aonde estava o erro. E eu não ia encontrar, do jeito que eu estava fazendo, eu não ia encontrar esse sossego, essa paz dentro da minha casa. Resolvendo, me excluindo da presença deles. Se fosse para sair com eles, eu sempre ficava no canto, reservada, né? E assim, eu sempre comentava, meu Deus, até quando eu vou aguentar isso, eu vou suportar isso? E ali a palavra de Deus foi falando comigo, como que eu estou na igreja, sou uma serva de Deus e estou agindo dessa maneira. Eu quero mudança, Senhor, dentro de mim. Eu não posso estar agindo mais desse jeito. Isso não está agradando o seu coração, né? E assim, eu comecei a praticar. Não é fácil, gente, não é fácil. Porque quando você está ali passando pela situação, você não se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você se colocar no lugar igual eu me coloquei, muitas vezes eu me coloquei no lugar dele, do meu marido, me coloquei no lugar dos meus enteados, e foi aonde eu falei, meu Deus, realmente, a gente se colocando no lugar do próximo, daquele que está passando a situação, é onde a gente vai consertar o que a gente está fazendo de errado, né? Então, assim, a gente precisa ter o amor mesmo, o amor ao próximo. Aí aqui eu coloquei aqui um resumo. O amor, é preciso que o padrasto ou a madrasta ame os enteados com um amor verdadeiro. Essa é uma decisão que tem que ser tomada. Decida amar as crianças. Isso trará restauração na vida delas. Desafios terão que ser vencidos. As crianças que vêm de relacionamentos anteriores apresentam para você ou para o parceiro lembranças e experiências. Então há uma grande chance de serem vistas de formas negativas. E isso é muito nocivo para os enteados. Por isso é necessário que sejam recebidas com compaixão. Afinal, são sobreviventes de um naufrágio. A cura e a restauração desses males se darão através do cuidado e carinho como serão tratados. A sabedoria. Quando decidimos amar filhos que não são nossos, precisamos de algo muito importante para caminhar junto do amor, a famosa sabedoria. Buscá-la é necessário para conduzir um lar onde a família é composta por filhos que não foram gerados por nós. E assim tomamos a decisão de amá-los, acolher, educar. Necessitamos da sabedoria e do fruto do Espírito. Foi o que nós lemos, né? O Gálatas 5, 22 a 23. Portanto, a receita para conduzir um lar em amor, quando existem filhos de outros relacionamentos, precisamos ter a consciência de que nós somos os adultos, né? Tanto o pai, ou a madrasta, ou o padrasto.
somos adultos, e mulheres e homens de Deus, e eles são as crianças, e em nenhum momento escolheram isso para a vida deles. Precisamos ter a consciência de que eles foram jogados nessa nova família sem nenhum direito de escolha. E nesse momento precisamos colocar em prática que a mulher sábia de Provérbio 31 e os frutos do Espírito, para que esse lar seja um lar de paz e de bênção, e que no fruto colheremos, e que no futuro colheremos tudo que plantamos nele. E isso é verdade, gente, porque assim, a partir do momento que eu comecei a praticar, a não questionar, não cobrar tanto, igual eu cobrava, não era o caminho, né, de eu ficar cobrando, às vezes falar qualquer coisinha que acontecesse, que eles fizessem, eu chegava, falava com ele para corrigir isso. Eu achava que eu estava fazendo certo. Mas assim, eu deixava ele nervoso, era uma situação que ele não conseguia nem corrigir, e assim, acabava virando um tumulto na nossa casa, né? E quando eu comecei a ver a praticar a palavra, foi mudando, muda mesmo. Um tempo atrás aí, o filho dele mais velho, o Tiagão, ele não falava mais com a Amanda, nem a Janaína falava com a Amanda, e assim, nem comigo também. A gente estava assim, se suportando um ao outro, na palavra mesmo fala, né? Então já é um bom começo, suportai-vos uns aos outros. E teve assim, a mudança veio a partir de mim. A partir do momento que eu comecei a mudar, isso foi transferindo para eles. O Tiagão chegou um tempo desse, estava só nós dois, o pai dele tinha saído, não sei para onde, a gente voltou a se falar normal. Aí ele chegava, eu cumprimentava, eu sentava na mesa. O pai dele viaja, eu ligo, vocês estão precisando de alguma coisa? Oi, vocês estão bem? É assim, então foi uma mudança assim, transformadora mesmo, Deus transforma. E ele chegou para mim um dia, me abraçou, me pediu perdão. Eu cheguei para ele, pedi perdão também. E hoje, assim, graças a Deus, a gente vive assim uma paz em casa. Precisa mudar mais? Precisa, né? Porque a gente está sempre precisando, está renovando, né? Precisando de mudanças mesmo. Precisa melhorar? É um mar de rosa o meu casamento? Não, mas melhorou muito, né? E assim a convivência com meus enteados também. E eu estou sempre buscando, e eu creio que vai mudar mais ainda, porque não foi em vão a transformação. Um dia eu quero ter a oportunidade de contar o testemunho, porque hoje aqui é mais voltado assim para filhos, mas um dia eu quero ter a oportunidade de contar o meu testemunho da transformação que foi o meu casamento. Eu vou mais ou menos aqui falar mais ou menos aqui desse versículo, né, que é Gálatas 22, 23, eu coloquei aqui o amor. O amor está em 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós temos o amor a Deus em nossos corações, nós aprendemos a amar mais as pessoas à nossa volta e a nós mesmos. Esse é um resumo que eu coloquei, né, sobre o amor. Aí, alegria. Hoje nós temos alegria na minha casa. Temos conflitos ainda? Temos. Não está perfeito. Mas temos nossos momentos de alegria também, né? Estamos buscando. Eu acho que casamento, eu vou fazer uma comparação aqui, casamento relacionamento é igual você ter um carro. Você tem um carro, o carro precisa de manutenção, né? Se você ficar só rodando nele, um dia ele vai quebrar, ele vai parar, né? E assim é o nosso relacionamento. Se a gente não estiver fazendo uma manutenção, o que é? A gente tem um tempinho
entre o casal, esposa e marido, para a gente sair, conversar, ou em casa mesmo, tá só os dois, sentar, ter um diálogo. Gente, o diálogo é muito importante. Sinto falta do diálogo. Eu gosto de dialogar, mas meu marido não é muito fã, não. Mas amém. Estamos em reforma, né, amor? E assim, gente, não deixe. Nossos filhos, com nossos filhos também, não vamos deixar de estar com nossos filhos, de conversar com nossos filhos, só quando acontece algo de errado. Vamos sentar, tirar um tempo para sentar com nossos filhos, conversar sobre o que está acontecendo no mundo, explicar, né, o que é errado, o que é certo. Às vezes a gente fala, ele já está grande, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Gente, mas custa. Não tem coisa melhor do que um conselho de pai e de mãe. Você sentar com o seu filho e conversar, explicar o que está acontecendo, né? Ouvir o seu filho. É muito importante isso. Eu estava vendo uma pesquisa foi ontem, eu não lembro se foi antes de ontem. Fizeram uma pesquisa com várias crianças. E as crianças, o que elas mais reivindicaram foi a falta de diálogo com os pais. Diz que os pais não conversam com elas, né? E crianças assim, se eu não me engano, foi de 7 a 12 anos, 15 anos, que elas mais falaram. Eu sinto 80 e poucos %, parece, se eu não me engano, é a falta dos pais ouvir eles. Porque às vezes os pais, eles só querem chamar atenção, só querem dar bronca, só querem dar bronca no que o filho fez errado. Mas em um momento que o pai tirou, a mãe tirou ali para sentar, filho, vamos sentar, vamos conversar. Eu quero ouvir, o que você está pensando? O que você está querendo? Né? É muito importante isso, a gente tá com os ouvidos atentos ao que os nossos filhos querem falar para nós. Se eles não falarem para nós, eles vão falar para outros lá fora, que vão vir com conselhos maldosos, más influências, né? Eu parei aqui em alegria, né? Meus lábios, eu vou ler aqui mais ou menos o que eu mais pratiquei lá em casa, assim, foi que eu senti que estava fazendo falta, era a paz, né? Que no Gálatas assim, fala, né? Do fruto do Espírito, a paz. Todos são importantes, mas o que eu pratiquei mesmo foi o amor, né? O amor ao próximo, a paz. A paz que faltava lá em casa, que eu não tinha paz, né? A família assim, quando reunia todos, famílias reúne, fica feliz, né? E na minha casa eu não sentia isso. Quando reunia os enteados, tudo, eu sentia tristeza, né? Eu não tinha paz. Aí a paz que fala lá em João 14:27, olha o que Jesus fala: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Eu tinha o meu coração fechado, eu não conseguia me abrir, eu não dialogava com ele, o que estava se passando, porque justamente o temperamento dele é quietinho assim, meu marido, mas ele é explosivo. Então eu evitava muito isso, né? Eu guardei muito. O que eu via de errado, eu passei a guardar. Então, o meu coração, ele estava poluído, ele estava fechado mesmo, poluído. Então, eu andava assim no desespero. E o meu socorro, eu busquei, foi no Senhor. Foi aonde veio a minha paz. E através dessa paz que Deus passou para mim, foi aonde eu fui passando para todos na minha casa, na minha família, né? Quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos a largar o medo e encontrar a verdadeira tranquilidade, né? Se não é Deus em nossas vidas, a gente não consegue. Eu lutei muito com as minhas forças e quebrei a cara. Não adianta, né? É a gente pedir socorro para Deus, pedir socorro também para os nossos líderes, né? A gente tem líderes abençoados, assim, eu precisei muito já de conselho do pastor Gil, do pastor Edivandes, da irmã Márcia. Então, assim, não deixa, gente, tá passando luta, tá querendo conversar, não conversa com ninguém lá fora que não vem com conselhos que dá fruto.
que não dá frutos. A gente tem que buscar pessoas que vão aconselhar a gente, que quer o melhor para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, né? O domínio próprio foi onde também assim eu agarrei, que eu também não ficava para trás. Eu também errei muito, né? Eu não observava, assim, eu comecei a observar o jeito, se eu conversar com ele assim, de tal maneira sobre os meus filhos, vai dar briga. Não quero briga dentro da minha casa. Então, assim, eu conseguia dominar aquilo que eu estava querendo jogar para ele, né? Então, o domínio próprio é muito importante. O domínio próprio fala lá em Provérbio 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, né? Foi aonde assim eu busquei mesmo dominar mais as minhas palavras, que eu falava, talvez assim, até mesmo o que eu queria falar era coisas assim que realmente precisava ser discutida, mas o jeito que eu chegava e falava para ele gerava um conflito, né? A gente brigava e acabava passando essas brigas para os nossos filhos, e graças a Deus hoje assim eu consigo dominar mais essas coisas. Preciso melhorar ainda, eu sei, amor. Assim como você, eu sei também. E eu creio que Deus, Ele está moldando assim nós dois, a nossa casa, né? Os nossos filhos. O domínio próprio é sinal de força. Deus nos ajuda a agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis, né? Então, assim, nas situações difíceis é onde Deus age. Se a gente clamar, se a gente crer que Deus vai resolver, né? Gente, não adianta a gente falar só da boca para fora. A gente tem que crer que Deus vai mudar aquela situação. Deus vai transformar o meu casamento. Deus vai transformar a vida do meu filho. Deus vai mudar essa situação. E é assim que Deus faz em nossas vidas, né? Bondade. A bondade que fala lá em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, né? Isso aqui é o perdão. Fala sobre o perdão, né? Igual eu falei que aconteceu comigo e com o Tiago. A Janaína já chegou, já pediu desculpa também. É muito importante a gente reconhecer o nosso erro. A partir do momento que eu parei, eu me coloquei no lugar do próximo, eu parei, eu reconheci aonde eu estava errando, né? É onde que a gente está errando que a gente vai encontrar o começo dos nossos acertos, né? É reconhecendo nossos erros. Gente, é muito bom. Não tem coisa melhor do que a gente ter paz dentro da nossa casa, né? Hoje eu olho assim, eu dou glórias a Deus pelo meu casamento hoje, pelos os filhos que Deus colocou na minha vida, que não saiu do meu ventre, mas Deus colocou na minha vida, né? Pela vida dos meus filhos. Hoje assim eu convido os meninos, meus enteados, para ver, às vezes eu faço uma comida, eu falo, olha, eu fiz tal comida que eles gostam, vem, vocês não querem vir almoçar aqui, não? Hoje eu tenho o WhatsApp da Janaína, do Tiago, antes eu não queria nem saber, eu não tinha, eles também não tinham o meu, e não fazia nem questão, nem da minha parte, nem da parte dele, né? Então assim, era uma casa cheia de conflitos, de rancor, de raivas, coisas mal resolvidas, e que só Deus mesmo, só o fruto do Espírito Santo que entrou na nossa casa, que mudou, que fez essa transformação na nossa família, né? E assim, o que a gente precisa fazer é deixar o Espírito Santo transformar as nossas vidas, né? A vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. À medida que nós crescemos com Jesus, o Espírito Santo transforma as nossas vidas, nos tornando mais maduros,
né? Muitos relacionamentos, eles não são maduros, né? Qualquer coisinha, igual lá em casa mesmo, ainda tem muitas coisinhas, né, amor? Que acontece, às vezes uma toalha molhada, é um esquecimento que não joga fora as coisas, que eu não sei o que acontece, que é um sumiço de um cortador de unha. Aí eu tenho 2, eu guardo um, cadê o outro que eu deixei? Eu não sei. Aí esse que eu guardei eu dou, quando for a semana que vem, tá procurando esse cortador de unha e já não sabe aonde colocou. Então assim, isso aí já gera uma confusão, mas hoje eu não faço mais isso, não tem mais confusão. A sabedoria, ela tem que viver para sempre dentro do nosso casamento, seja nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. A gente tem que pedir sabedoria para Deus, né? Para não ter esse conflito sempre dentro dos nossos lares. Às vezes a gente briga por besteira, coisas bobas, coisas banais, desnecessárias. Hoje eu olho para trás assim do meu relacionamento com meus enteados, eu falo, meu Deus, como eu poderia ter agido diferente? Como eu poderia ter assim na hora das provocações, na hora da ira, em vez de eu resolver dessa maneira, eu ter me comportado com mais sabedoria, né? Então assim, gente, o que eu tinha assim para trazer para vocês, essa palavra, né, que a gente venha se colocar no lugar do próximo. Esposa, se coloca no lugar do seu marido, ele chega cansado, às vezes espera um pouquinho para ter uma conversa, não joga de uma vez não. Maridos, a sua esposa também, ela fica estressada com os problemas dentro de casa, é com os filhos, é cuidar de filho, é aquele serviço de todo dia, a mesma coisa, né? Então assim, os maridos que venham a ter mais compreensão também com as esposas. É uma carne só, gente. A palavra de Deus fala, quando a gente casa, nós nos tornamos uma só carne, né? Então assim, que venhamos ter mais compreensão um para com o outro, nos colocar um no lugar do outro, né? E não deixar os conflitos tomar de conta das nossas relações. Eu vou só concluir aqui. As relações devem ser analisadas como todo. Idade dos filhos, experiências e experiências, se moram juntos ou separados, né? A prioridade deve ser discutida pelo casal, como a maior sinceridade e amor, pois uma família estruturada em amor tem seus conflitos diários transformados em soluções. Chama Jesus para os nossos lares, para os lares de vocês, que vai haver transformações, vai haver mudança no relacionamento. Em Provérbio 8:33 fala: ouvi a correção e sede sábios, e não a rejeiteis. Eu ouvi os conselhos do meu pastor, muitas vezes ouvi e obedeci, e hoje eu estou aqui para contar como que foi as transformações na minha vida, graças a ouvir essas correções com esses conselhos, né? Então que a gente venha estar atento ao que Deus fala para nós, porque lá na frente, se a gente não ouvir o que Deus está nos falando, lá na frente a gente vai arrepender, com certeza. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada casal aqui, tá?